Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Irmãos, nós vamos começar a nossa classe dessa manhã, dando sequência ao estudo na Confissão de Fé. Eu só queria dar uma palavra pastoral com relação a esse período que estamos perto aí dessa data lembrada até entre cristãos também, que é a Páscoa. Em 1 Coríntios 5, verso 7, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, na fé reformada, irmãos, os continentais, por exemplo, eles mantiveram as datas, né, do calendário. Já os da ilha, né, os puritanos, eles não mantiveram essas datas, tanto que, mesmo que a gente lembre, a gente enfatiza, até nosso irmão Emerson fez um áudio aí sobre essa questão, e ele enfatizou ali que, para nós, o dia santo é apenas o dia do Senhor. Mas, dentro do que eu escuto entre os pastores, tem duas maneiras de ver isso, né? Cristo é a nossa Páscoa, logo vamos comemorar a Páscoa. Ou então, Cristo é a nossa Páscoa, logo nós não precisamos mais, nós já temos a ceia do Senhor. Eu creio, irmãos, que isso não é um assunto para nos dividir, certo? Eu acho que isso não deveria gerar guerras dentro da igreja, divisões. Agora, o presbiterianismo histórico, ele entende que houve uma substituição da Páscoa pela ceia do Senhor. O nosso conselho, ele decidiu, a opção do nosso conselho é usar a ocasião para falar do assunto. Então, essa é a decisão do nosso conselho local. Então, hoje à noite seria a ceia, o sacramento, né, no culto público. Então, esse sacramento ele foi adiado para o próximo domingo, e nós irei pregar sobre esse assunto da Páscoa no culto domingo, então, próximo domingo à noite. E também as irmãs da SAF irão fazer um café pela manhã. Então, irmãos, eu creio que nós precisamos ter maturidade para lidar com isso, com essas questões. Nós temos informação hoje, né? Os irmãos têm acesso ao conhecimento, você pode vir, por acaso, ter a sua opinião sobre essa questão, mas nós somos igreja presbiteriana, nós temos uma história, nós temos um conselho, então a decisão do conselho tem que ser respeitada, a decisão do conselho é essa. Então nós vamos aproveitar a ocasião para então pregar no assunto. Emerson me perguntou sobre essa questão do áudio, se ele poderia fazer isso, pode fazer, os áudios não há problema nenhum. Então acho que assim, ficar criando situações por causa disso, dentro da igreja, não é o meu propósito. Não é isso que é a nossa prática, criar contenda, divisão por causa de assuntos como estes, mas a gente sabe que o presbiterianismo histórico ele abriu mão disso aí, porque todo domingo nós celebramos, né? E temos a ceia, até o ideal seria todo culto até ter a ceia, que é o lembrete da morte e ressurreição de Cristo, o sacramento, na verdade. Então, peço que os irmãos não vamos nos dividir por causa de opinião sobre coisas assim, tem coisa muito mais importante para nós, né? E fica se criando, às vezes, disse-me-disse, contendas por causa de coisas que não convêm. Irmãos, vamos abrir, então, a palavra de Deus. Deixa eu só abrir aqui meus slides aqui também. Em alguns textos que a nossa Confissão de Fé cita. Hoje nós vamos falar sobre os requisitos bíblicos para o casamento. Então, nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Interessante para os pais, para os jovens, estarem bem atentos a essa aula de hoje. Quem não casou ainda, ou quem já é casado e um dia vai casar seus filhos, creio que é muito bom, ajuda muito esse assunto. Eu vou ler o texto confessional depois, mas vamos ler primeiro alguns textos bíblicos que irão nos ajudar a compreender o assunto. Ok? Hebreus 13, 4. 1 Timóteo 4, 3. Gênesis 24, 57. 1 Coríntios 7, 39.
e 2 Coríntios 6, 14. Vou ler os textos, irmãos, acompanham na sequência aí, Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. 1 Timóteo 4, 3. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Gênesis 24, 57. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui diante do Senhor, mais uma vez queremos pedir a Tua assistência para esse estudo da nossa classe. Abençoa, Pai, fala ao nosso coração, esse assunto tão caro, a família, ó Deus, tem sido atacado, há um desconhecimento, falta de orientação nas nossas famílias. Queremos aproveitar, ó Pai, essa manhã para sermos esclarecidos diante da Tua palavra, da nossa doutrina bíblica sobre o casamento. Usa segundo a Tua vontade, ó Pai, esse momento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Irmãos, a seção 3 da Confissão de Fé vai falar de alguns requisitos para o casamento, que nós vamos falar hoje. Então, a nossa confissão, ela diz o seguinte, a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Então, quem pode dar um consentimento ajuizado, sabe o que está fazendo, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em sua vida ou que mantêm heresias perniciosas. Antes de entrar aqui na questão dos critérios, só uma pesquisa que eu fiz, de uma pergunta que o irmão Francisco fez na aula passada. Perceba que a confissão de fé ela já diz assim, ó, que não devem crentes reformados. Lembre, irmãos, que na época da reforma, reformado, evangélico era a mesma coisa. Todo mundo era reformado ali no sentido amplo, porque é a fé da reforma, né? Os solas, as doutrinas da reforma. Então, essa igreja evangélica como temos hoje, e com várias outras doutrinas, com semipelagianismo, arminianismo, isso não era muito comum lá. Batista, presbiteriano, congregacional, geralmente eles tinham a mesma doutrina base da reforma, eles eram calvinistas, geralmente. Então, há uma oposição aí entre fé reformada e catolicismo. Foi me perguntado aí sobre a questão do celibato dos padres, né, sacerdotal. Fiz uma pesquisa aqui, porque, na verdade, aquilo que o irmão Francisco falou, a gente ouve muito dizer assim, não, a igreja romana proibiu o casamento por questões econômicas, né, de vantagens para a igreja. De fato, pode ser que seja, mas o argumento que é usado não é esse, mas a gente sabe que, às vezes, o erro ele vem coberto, né, com um ensino ali para poder mascarar aquilo ali, mas o fato é que fiz uma pesquisa aí e, segundo, tem um padre aí que ele, claro que ele é padre, eu discordo dele, mas ele parece ser bem embasado, acho que não sei se é Paulo Ricardo, uma coisa assim, tem um blog dele lá, então, ele diz que o celibato sacerdotal, primeiro que ele diz que é desde a origem apostólica, e eu discordo plenamente, porque temos as cartas pastorais que dizem que o bispo tem que ser marido de uma só mulher,
se for casado, né, no caso. Eu creio que sim, haviam pessoas solteiras no ministério, ou viúvos, como talvez Paulo era, mas dizer que isso, esse celibato, era desde o começo, sempre foi assim. A Bíblia diz que Pedro era casado, e tem vários argumentos aí. Então ele diz que não é verdade que foi no Concílio de Trento que isso aconteceu, mas ele acha que é lá da época dos apóstolos. Eu discordo, né, como protestante. E ele diz, então, que a ideia, na verdade, a Igreja Romana, ela supervaloriza a castidade do solteiro, porque existe para nós reformados a castidade do casado, que é ser marido de uma só mulher. Você casou, então você é fiel à sua mulher, você não vai procurar outras mulheres, então essa seria uma castidade do casado, né? Satisfazer homem e mulher dentro do seu casamento. Então, a Igreja Católica só valoriza o tipo de castidade do solteiro, né? Aquela coisa da continência, né? Então, do homem ali, do sacerdote, não entrar na relação de casamento. Então, o argumento, aparentemente, o argumento não é questões de sucessão, né? Embora a ideia é a vida de continência, certo? Porque Paulo diz que o solteiro se dedica às coisas do Senhor mais, lá em 1 Coríntios 7. Então ele fala, não, é o padre, o sacerdote, ele tem que ser solteiro, porque ele vai poder se dedicar mais a cuidar das coisas do Senhor. Também é uma disciplina. Então a pessoa vai se dominar, se disciplinar na continência. Então isso vai ser um sacrifício. Então, lembre que para o católico, o sacerdote, o padre, ele não é um ministro da palavra só, ele é um sacerdote igual no Antigo Testamento. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, para eles, o sacerdote, o padre, ele se oferece como sacrifício. Há uma ideia... Irmão, eu estou tirando aqui do padre, viu? Do blog aqui dele, esses argumentos. Então, ele diz que, historicamente, o sacerdócio e o celibato sempre andaram juntos, desde o tempo dos apóstolos. Ele diz isso, né? Mas não concordamos. Então, teologicamente, a concepção de padre enquanto homem do sagrado que se oferece em sacrifício e celibato complementam-se. Veja, então, que há uma ideia de que essa é a missão sacerdotal, entregar a sua vida em sacrifício. Então, a ideia de não casar, essa ideia, ela vem dessa questão aí. Agora, abra aí o texto que a Confissão de Fé cita, que é 1 Timóteo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A confissão, ela cita o verso 3, mas eu vou ler desde o verso 1, do capítulo 4. 1 Timóteo 4. Veja o que é que a palavra de Deus diz sobre essa questão aí do celibato, né, e do proibir o casamento. 1 Timóteo 4, a partir do 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então veja que essa proibição do casamento é profetizado como um ensino de demônio. Paulo ele já fala dessa proibição aí, que é algo que é sinal de apostasia. Não é sinal de piedade, de espiritualidade. Claro que quem tem o dom, né, para isso, quem puder, vai se dedicar mais às coisas do Senhor. Mas dizer que isso é um padrão, que é obrigatório, então nós discordamos da Igreja Romana com relação a isso, certo? E cremos que há pessoas que Deus vai chamar, ou que vão se fazer voluntariamente eunucos pelo reino de Deus. Então, tem pessoas que fazem essa opção, né? O Agostinho, que
que é um pai da igreja, ele optou por não casar. Ele virou bispo de Hipona e não quis casar e se dedicou. E não só Agostinho, que é lá na antiguidade, é um pai da igreja. Na história da igreja existem vários teólogos que serviram muito à igreja e que decidiram não casar. Certo? Isso aí você pode fazer uma pesquisa depois, você vai encontrar que Deus tem esses que serviram a Ele, né, com a continência do solteiro. Né? Então foram bênção ali, e graças a Deus por essas vidas, mas dizer que é uma obrigatoriedade e tudo, e essa visão sacerdotal, eles acham que a gente é totalmente errado, né? Uma heresia dizer que o pastor é só um ministro da palavra e dos sacramentos. Eles atribuem ao padre essa figura sacerdotal. Então, não é essa questão financeira que vai ser argumentado lá. Né? Então, a gente tem que conhecer o que é dito, né, para a gente saber, mas, mesmo assim, nós discordamos da visão romana dessa questão do casamento. Mas o assunto aqui, irmãos, hoje, então, é os requisitos para o casamento, certo? Para você procurar algo, primeiro você tem que saber o que é que você está procurando. Senão, se você já não sabe o que é que você quer ou para onde você vai, você já vai começar errado. Então, como procurar uma esposa, um esposo, né, as jovens, um esposo no Senhor? Como é que você deve fazer isso? Em primeiro lugar, você não deve ser indiferente quanto ao casamento, como a cultura ao redor, que a gente falou. As famílias, os filhos, estão crescendo com essa indiferença aí. Eles estão na cultura, eles estão aí sendo doutrinados pelos, sei lá, filmes, o que quer que seja. Não case não. Então, se casar, que seja depois de tiver aí mais velho, e vá procurar casamento depois que você estiver todo organizado aí. Então, claro que existe uma maturidade para casar, e gente imatura não está pronta para o casamento. Estou dizendo que a gente deve ser irresponsável, não. Porém, essa indiferença quanto ao casamento, depois começa a viver junto, está casado, a lei já dá quase a mesma coisa para quem está junto, e não importa, o importa é o amor, e aí vai, e etc. Então, nós não podemos contribuir com isso. A igreja não pode contribuir com essa visão com relação ao casamento. Nós não podemos, nós temos que honrar o casamento. É o que Paulo disse lá em Hebreus 13, Paulo não, né? O autor aos Hebreus, que muitos dizem possivelmente é Paulo, mas o autor aos Hebreus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Certo? Então, nós devemos valorizar isso. Existem pré-requisitos para o casamento? Sim. E quando a confissão de fé fala quem pode dar um consentimento ajuizado, fala de maturidade. Então, tem vários livros aí. Quando eu estava no seminário, o professor Moisés Bezerril, meu professor de grego e de sistemática, ele tinha esse livrinho aqui, é um livreto, né, na verdade, que ele escreveu. Mas tem muitos livros aí e orientações. O nome desse livro aqui é A Perfeição do Matrimônio, como escolher o par perfeito. Tem alguns critérios aqui bíblicos que estão na confissão de fé. E também aqui nesse livro, na verdade, o pastor Moisés ele trabalha a questão, porque assim, o casamento ele tem suas tribulações. Aquele que casa, ele sabe que ele vai ter mais dificuldades. Se ele é maduro, ele sabe disso. Né? Vai ter que ter mais fé ainda. Né? São duas pessoas, depois vem os filhos. É uma vida de fé, o casamento ele vai exigir muito mais. Então, o pastor Moisés ele tem alguns princípios aqui. Para você fazer uma análise, você sabe que vai ter dificuldade, mas você pode ser sábio para ver que aquilo ali é uma dificuldade que para você é muito difícil e que talvez não seja uma escolha sábia. Porque o romantismo ele vai dizer só o sentimento. Se você ama, não importa nada. Né? Ele vai colocar o critério da paixão, do sentimento, paixão segundo o conceito moderno, na frente. Então, esse aqui é um
um guiazinho, mas tem outros, né? Existem vários, deve haver aí, materiais. E, por exemplo, o primeiro princípio, acho que são 10, irmã Darcleide até trabalhou esse material com os adolescentes aí da igreja. O primeiro princípio é que aquele que tem um namoro com... O par perfeito é aquele que tem um namoro com vistas ao casamento. O envolvimento de um casal tem que ser um projeto de amor duradouro. Então, o namoro, ou a corte, ou qualquer método que é usado aí, que não é o meu propósito aqui discutir, as famílias têm que estar atentas, os pais, especialmente os pais cristãos, quanto a isso. Mas, irmãos, não existe namoro recreativo, passatempo, certo? Não existe isso na Bíblia. Então, o namoro ele tem propósito para o casamento. Então, você entrar num relacionamento com uma pessoa que ela não tem perspectiva nenhuma, ela não sabe para onde está indo, o que é que ela quer, se ela quer casar, se ela não quer, ou nunca pensou nisso. Então, de fato, isso é complicado para uma pessoa cristã, né? Porque o namoro ele não tem um propósito de você ficar experimentando o filho ou a filha dos outros. Não tem esse propósito, né? Não foi feito para isso. O namoro, ou a corte, ou qualquer metodologia aí que você entenda, né? Que na Bíblia o que existe é o noivado e o casamento. Né? O que existe na Escritura é isso. Então, veja que uma pessoa que tem esse pensamento, ela já tem uma maturidade. Ou ela foi ensinada pelos seus pais, para poder ela ter essa maturidade, ou ela amadureceu de alguma maneira, está numa idade que ela sabe o que quer. Então, de fato, esse é um princípio, né, para o casamento. Tem que ter projeto de um relacionamento duradouro. Um segundo princípio aqui é que essa pessoa tem que ser encontrada no Senhor, tem que ser crente, né? Então, é pecado namorar descrente? Posso evangelizar com o meu namoro? O pastor Moisés pergunta aqui. O pessoal diz que tem namoro evangelístico, né? Não, vai se converter. Eu conheço fulano de tal que namorou com alguém descrente e se converteu. E quantos que namoraram e casaram com descrente, eles que se desviaram? Você sabe quantos? Então você pega um caso de alguém que se converteu, graças a Deus, existe esses casos, mas existem milhares de casos de pessoas que apostataram porque casaram errado. Milhares de casos. Mas, pastor, o namorado da minha filha é melhor do que certos crentes. Ele não é crente, mas é de uma excelente família. Pastor, meu namorado não é crente, mas vai muito à igreja. Meu namorado não é crente, mas tem muitas virtudes, não tem vício e até dá o dízimo. Então, assim, veja que aqui ele está mostrando alguns argumentos, né, que as pessoas usam, né, e às vezes para poder adaptar aí o que a palavra de Deus nos diz. Então, pessoas maduras, pessoas crentes, são critérios. A gente cresce, irmão, sem ter ensino nenhum, critério nenhum. Então, quando eu vi isso aqui no seminário, eu ficava assim, poxa, né, negócio complicado aqui, um bocado de... Não esses primeiros, né, que são mais óbvios, mas tinha umas coisas aqui no final aqui, ele fala de nível social, algumas coisas, eu ficava meio assim olhando. Mas é porque nós não temos ensino nenhum, muitas vezes, na nossa família. As pessoas não sabem nada sobre isso. A gente diz, não, quando o menino estiver grande, ele vai descobrir por ele mesmo. Ele vai se achar aí, Deus vai mandar, às vezes uma fé meio mística. Não é claro que Deus manda alguém, mas nós temos que estar atentos, ter sabedoria. Então, há uma responsabilidade da família e dos filhos, porque Deus é soberano, Ele que vai trazer a pessoa. Existe uma pessoa que Deus escolheu para você, tudo está nos decretos de Deus, mas tem que haver um consentimento ajuizado, ou seja, ninguém casa forçado. E quando os reformadores, os puritanos, eles disseram a todos quanto são capazes de dar um consentimento ajuizado, então eles estão dizendo assim, a gente é contra casamento arranjado que a pessoa não consente. Porque eles citam aí o caso de Rebeca. Então, Rebeca é o exemplo clássico de um casamento arranjado. Abraão chamou o servo dele e disse, me jure aqui, você não vai fazer, meu filho não vai casar com as mulheres aqui dessa terra não, pagãs não. Vá buscar uma mulher
para o meu filho lá entre a minha parentela, da aliança. Aí o servo vai lá, beleza. Aí quando chega lá, ele explica tudo, o propósito, mas é perguntada à moça se ela quer. Ela não foi forçada, não, a se casar com Isaac, não. E ela disse, eu quero ir. Queres ir com este homem? Irei. Ela foi porque ela quis, ela casou porque ela quis. Agora, houve uma supervisão dos pais ali, houve uma ação das famílias, da aliança. Então, existem esses critérios e existe a sabedoria. Até o mais famoso casamento arranjado da Bíblia contou com o consentimento das partes. Então, os cristãos devem ter certeza que estão se casando com cristãos, e essa certeza deve basear-se nas melhores das evidências. Ele cita aí 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, a Bíblia dá critérios. Ela está dizendo uma mulher viúva. A mulher viúva ficou viúva, beleza, pode casar, mas somente no Senhor. E isso é um padrão para todos os crentes. Então, é um padrão aí bíblico, um requisito da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus mostra que o casamento dos nossos filhos com pessoas idólatras, pagãs, os levará à prostituição espiritual. Ou seja, o que você vê na Bíblia é a condenação dos casamentos mistos, e que, em geral, na Bíblia, quem casou assim é que foi desviado. Salomão é o grande exemplo, que depois se desviou, e você vai ver isso na Escritura. Tem exceções, O caso de Moisés casou com... Ele estava exilado, ele casou com uma mulher lá que não era do povo, mas é um caso de exceção aí. Ok? O casamento, ele envolve um compartilhamento universal de todas as coisas, e a glória de Cristo deve vir em primeiro lugar nas nossas escolhas. Você é um cristão, você é unido a Cristo em aliança. Você faz parte da igreja, da noiva de Cristo. Às vezes, eu fui visitar uma vez uma moça que estava namorando com um rapaz descrente, e assim, você vai lá, argumenta, mas o seu compromisso com Cristo, com a palavra, as pessoas não estão nem aí. Você entrou na igreja, você é batizado, você está numa aliança com Cristo. Você é filho de Deus, você é servo de Cristo, você vai casar com uma pessoa incrédula. Você vai unir o templo do Espírito Santo com alguém que serve aos demônios, que é servo de Satanás. Isso vai dar certo. O casamento é a maior sociedade que existe entre um homem e uma mulher, uma comunhão universal de todas as coisas. O casamento visa a unidade espiritual em todas as coisas. Então, é algo terrível, você cometer esse tipo de ação. Então, há requisitos. A Bíblia fala de requisitos. Casar no Senhor. Tem aquele texto clássico de 1 Coríntios 6, 14, que eu acho que ele não fala de casamento, mas inclui o casamento, porque é uma sociedade, que é o não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Se você não pode ter nenhum amigo íntimo, eu lhe recomendo, pastoralmente, diante do Senhor, lhe recomendo que você não tenha nenhum amigo íntimo que seja uma pessoa ímpia, ou de comportamento ímpio. Você não traga para a sua comunhão esse tipo de pessoa, porque você vai se ferir. Que comunhão há, como Paulo diz, da luz com as trevas? Certo? Você está abrindo o seu coração, você está se revelando a pessoas que são rebeldes, inimigas de Deus, que têm ódio contra Deus e ao seu povo. Então, ensine os seus filhos isso. Viu? Quer dizer que vai ter que sair? Não, você tem um coleguinha, mas você ter amizade
de compartilhar o que passa no seu coração. Não, você não pode fazer isso, porque aquela pessoa, claro que mesmo sendo um crente, é pecador, né? Ele pode lhe decepcionar. Mas se for um incrédulo, ele serve a quem? Satanás, né? Ele está debaixo do império das trevas. Tenha cuidado com as suas amizades. Não se ache fortão, muito sábio, não, porque aí você vai levar uma rasteira. Você não vai se dar bem com isso, não. Então, quanto mais, imagine casamento, que você vai levar para dentro de casa. Você vai conviver junto dentro do mesmo teto. Como é que você vai fazer isso? Né? Não tem como. Existe a amizade no casamento, existe a comunhão. Então, você casar com alguém assim é um jugo desigual. Que na confissão de fé, então, o requisito dá um consentimento ajuizado, ou seja, maturidade. Hoje em dia, quando é que um rapaz está maduro? A gente está numa adolescência tardia. Então, infelizmente, hoje, para um rapaz estar maduro, às vezes tem na casa dos 30, né, começa a amadurecer. Mas isso é um defeito da nossa cultura, nosso. O pastor, por exemplo, Moisés coloca no livro dele essa idade. Para a maturidade do homem, para a mulher, 25. Mas isso é um sinal de decadência da nossa cultura. Diga lá, meu irmão Francisco. Sim. Então, assim, é muito sério que o senhor está colocando. E até a pessoa estava até dizendo que depois diga a ele, isso é importante. Esse assunto a gente fala com todos os jovens, convidar todos os jovens para estar aqui no tempo, para ouvir isso. Sim. Porque é uma tomada de decisão que interfere na igreja, interfere na condução da igreja. Sim. Inclusive, a gente falou que o casamento é para procurar descendência santa, o crescimento da igreja, né? Como você falou. Famílias fortes, a nossa igreja é muito família. Então, nossas famílias estando fortes, aí a igreja vai estar mais fortalecida, né? Se a gente está cheio de família desestruturada, você quer que o seu filho entre numa família desestruturada? Eu sei, irmãos, que existem exceções, gente que se converteu e que passou por um problema, né? Nós não viemos de famílias que foram ensinadas, mas tem que ter um momento de mudar isso, de a próxima geração poder agora entrar em famílias mais ordenadas, mais estruturadas. Quando a gente escuta, às vezes, esse estudo, aí o pessoal fica olhando, às vezes, para quem está dando o estudo. Mas você não foi assim. Ou então, isso é hipocrisia. Não é. Ninguém está dizendo aqui que a gente é o perfeito ou o padrão. Nós devemos fazer esse estudo com moralismo. Mas você sabe que você está recebendo instrução para você orientar o seu filho para evitar dores. Vai ser perfeito? O filho pode errar? Pode acontecer. Eu conheço colegas pastores que os filhos casaram errado, cresceram na igreja, sendo instruídos. Depois voltaram e tal, a gente recebe. Errou, voltou, recebe. Mas se você puder, no que depender de você, evitar o erro, melhor. Vai ter menos sofrimento. Ninguém vai rejeitar os seus filhos. Então, só porque você errar é humano, pode errar, não vá querer errar, não, porque você vai sofrer. Tente não errar, tente acertar. Você tem uma oportunidade de casar no Senhor. Vai dar trabalho, você vai ter que orar, esperar no Senhor. Né? Mas tenha cuidado. Sim. E o mais grave, né? Aí, como eles eram família de dentro da igreja, aí foram pedir ao pastor para celebrar o casamento na igreja. Sim. O pastor não aceitou. Isso. Sim. 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 Quando a gente fala aqui do jugo desigual, na verdade, assim, irmãos, nós sabemos que a bênção de Deus está sobre o crente. Então, assim,
Um casamento abençoado é entre dois filhos da aliança. Porque essas pessoas são regeneradas, elas têm o Espírito Santo, são perdoadas. São pessoas abençoadas, porque são salvas. Agora, quando é dois incrédulos, eu uso aquilo ali, às vezes, como uma oportunidade evangelística. Então, é uma oportunidade de pregar o evangelho. O casamento, ele não é só para crentes, ele é uma instituição para todo mundo, para toda a terra. Na verdade, hoje, quem casa é o Estado. Então, os irmãos vão ver aqui oportunidades de pessoas me procurarem quando os dois não estão na igreja, não estão na aliança. De repente, vocês vão ver eu fazendo uma cerimônia de um casamento. Agora, se um irmão aqui da igreja quiser casar com um incrédulo, alguém me procurar, eu não faço. Porque vai contra aquilo que nós cremos aqui na nossos símbolos de fé, na Bíblia, em primeiro lugar. Então, nós não devemos fazer. Certo? Aquele casamento entre dois incrédulos, eles não são realmente, se ele... E nós temos que dizer para eles ali na pregação, vocês só vão ser abençoados verdadeiramente se vocês se forem a Cristo, se humilharem aos pés de Cristo, buscarem ao Senhor, porque não existe bênção fora de Cristo, não existe bênção verdadeira. Então, claro que Deus é bom, Ele manda a bondade sobre justo e injusto, existe essa obra de Deus geral, mas a verdadeira bênção mesmo, ela está sobre o seu povo. Então, a confissão de fé fala isso aí, que os cristãos devem casar somente no Senhor. Aí ela vai explicar, portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Hoje, irmãos, isso está mais difícil, porque naquela época tinha os reformados e os católicos e os radicais ali, que eram outro grupo. Mas hoje tem muitas doutrinas aí. E aí, assim, você é de uma igreja reformada, você crê, por exemplo, que a lei não é para salvação, mas ela é a vontade de Deus. Aí você entende que domingo é o dia do Senhor. Aí você casa com alguém que não crê nisso, que ele quer estar na praia de domingo, né, em outro lugar. Aí como é que vai ser? Né? Cada um vai estar dividido. Então, os piedosos não devem se prender pelo jugo do casamento. E aí ele diz mais, né, os que são notoriamente ímpios em sua vida. Então, assim, você deve procurar, quem é jovem aí, que não casou, no Senhor, em igrejas que pregam a Bíblia com fidelidade, igrejas bíblicas, fiéis. Mas alguém pode estar dentro da igreja e ter uma vida notoriamente ímpia. Então, abra o seu olho. E tem muita gente que vem para a igreja atrás de casar, para depois viver uma vida ímpia. Já casou mesmo? Vem, fica atento. Gente que já é mundano dentro da igreja, gente que já é mundano, cresceu, pode ter crescido na igreja, não é convertido, não nasceu de novo, tem vida ímpia, fique atento. Ou gente que vem de fora, na hora de casar, o cara vai dizer, não, eu quero casar com uma menina crente, a menina da igreja. Sim. O 15º princípio ele diz o seguinte: já ouvi muitas jovens afirmando que está difícil encontrar rapazes crentes, e muito mais ainda na mesma denominação ou credo. Por isso elas se arriscam a casar com qualquer pessoa, desde que seja evangélica. Esse pensamento consiste no erro de visão matrimonial. Então,
a pessoa ela não tem fé, ela está ali passando aquela... Aí ela, não, mas tem que casar com crente. Então, ela casa com qualquer um. Às vezes, essa pessoa que está lá também, você não conhece, ela está lá na igreja evangélica, às vezes é um credo totalmente diferente. Hoje em dia, mesmo no meio evangélico, tem igrejas muito distantes da Bíblia. Tem igrejas até que são quase igrejas romanistas, até tão pior do que a igreja católica, algumas, né, com suas idolatrias e erros doutrinários. Então, você tem que parar para pensar, porque principalmente o reformado, que é calvinista, crê na soberania de Deus, nos 5 pontos. Você vai casar com um arminiano? A questão do continuismo, às vezes a pessoa crê lá na continuidade dos dons e coisas desse tipo, às vezes isso causa ruptura entre o casal. Então, é muito importante, de fato, termos um compromisso com Deus, com a aliança, crer no Senhor, né, e saber que Deus é soberano, Ele vai preparar no momento dele, né, e você deve procurar entre as opções válidas. Né. O Jay Adams, ele tem uma... Ele está falando aqui de escassez, né? Mas não tem muitos rapazes, mas vamos dizer que apareça. Né? E, na verdade, as jovens, elas, na verdade, os rapazes vão procurar as jovens. Né? E aí o que acontece? Às vezes você tem que orar, às vezes assim, mas tem 2 rapazes que são igualmente crentes que manifestaram interesse. Aí você vai pedir sabedoria, olhar para os critérios. Você vai escolher, você vai dar o seu consentimento. Mas você deve fazer para a glória de Deus, usar critérios, orar, pedir direção de Deus. Você não tem que, assim, nós não cremos que Deus vai lhe revelar, Deus vai lhe dar sabedoria. Você não vai ter uma visão, é com esse aqui que você vai casar. Você vai buscar a sabedoria do Senhor. Então, as jovens devem ficar atentas, né, porque é necessário aí dizer o sim e o não também faz parte do processo. Então, irmãos, é muito importante ver esses critérios, né, estudar livros como esse aqui. Não devemos, então, nos casar com pessoas que têm uma vida ímpia, se apeguem ao erro, porque você vai levar isso para o casamento. Mas você diz assim, mas pastor, lá na Bíblia, Paulo escreve aos Coríntios com pessoas que estavam num casamento misto. 1 Coríntios 7. Ali, irmãos, eram pessoas que se converteram e já estavam casadas. É diferente. Aí é completamente diferente. Nós estamos pregando o Evangelho. Aí você é uma pessoa que se converteu e ela já está casada com alguém que é incrédulo. Se a parte incrédula consente em viver com ela, ela não deve se divorciar. Isso é um padrão bíblico. Se a parte incrédula não quer mais de jeito nenhum, é deserção obstinada. Você está livre para poder ter a carta de divórcio e casar no Senhor. Aí depois você tem que casar no Senhor. Então, nós vamos falar sobre o divórcio não nessa aula, certo? Nas próximas aulas eu vou falar sobre o divórcio. Mas lembre que aqueles casamentos mistos ali na igreja de Corinto era gente que não era convertido e que só um foi salvo. Lembre disso, certo? E fora disso, a igreja recomendava casar no Senhor. A igreja apostólica recomendava, a Bíblia recomenda casar no Senhor. Então, nós devemos levar muito a sério isso. Com quem nossos filhos irão casar, né, com a doutrina, claro, instruir a importância do credo, voltamos à importância da confissão de fé, conhecermos a Bíblia, conhecermos o que cremos e o que não cremos também, para poder ter sabedoria e prudência. E não usar a emoção como base para a escolha. O romantismo, a emoção, achou bonito, tem dinheiro, a família tem dinheiro. Claro que o rapaz ele vai ser um provedor, ele vai ter a responsabilidade, mas às vezes olha para isso e apaixonou, e alguma coisa assim. Isso não é base para a nossa escolha do matrimônio. Então, você, cristão, você tem que ser uma pessoa bíblica, sábia, você tem que colocar a glória de Deus em primeiro lugar, orar que Deus lhe mande um cônjuge, que, antes de tudo, seja para a glória de Deus, quer comais, quer façais,
qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o propósito do seu casamento não é só a sua emoção, seu sentimento, a sua, entre aspas, felicidade. Você primeiro procura a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele, gozá-lo para sempre. Então, quanto mais você glorificar a Deus, mais você vai ter satisfação, alegria. Isso é a mentira, né, desse romantismo. Não, eu vou buscar a minha felicidade em primeiro lugar. Isso é uma ilusão, você vai ser triste, vai ser mentiroso isso. Então você tem que, em primeiro lugar, glorificar a Deus. E aí as coisas vão vir, a alegria, a paz vai vir como consequência. Isso, mas preste bem atenção no seguinte: há uma doutrinação cultural com relação a relacionamento, qual é o bom relacionamento. E aí, nos filmes, na novela, ele vai falar aqui um exemplo, né, o padrão social. Então, a menina foi criada, classe média, a menina é rica, foi criada numa família rica, acostumada a ter tudo, conforto e tudo. E aí, assim, ela pega, na novela, ela casa com o jardineiro da casa dela. Na novela é lindo. Mas na vida real, acostumada e tal, o homem é o provedor. Ela escolheu, ela casou com um rapaz que ganha um salário mínimo. Ela vai ter que, ela fez uma escolha, ela tem que entender, claro, ela vai ter que ajudá-la a ascender socialmente, mas isso vai trazer, o que o pastor Moisés Bezerra quer dizer, que vai trazer tribulação na carne. E que muitas vezes há essa propaganda de que isso é muito bonito nos filmes, e as pessoas elas se iludem com esses critérios românticos. E elas não procuram na Bíblia os critérios para o casamento. Estou dizendo que não pode haver exceção, não, que dá certo. De pessoas mais simples, casa com pessoa que tem um padrão mais elevado. Estou dizendo que não pode haver, mas fique atento. Porque julgo desigual, em primeiro lugar, é crente com descrente. Mas tem várias coisas que podem se tornar um julgo desigual no seu casamento. Mas é claro que aí eu tive aulas, né, com o pastor Bezerra desse texto, né? Ele deu aulas disso aqui lá no seminário, na época que eu estava lá. Ele dizia, mas alguém vai pagar o preço, né? Claro que alguém vai fazer a escolha. Às vezes é uma escolha, às vezes a família, as nossas famílias, né, nós mesmos, às vezes a gente não vem de família estruturada. Às vezes aquela menina é crente, ela não tem uma família estruturada. Você vê que é uma pessoa crente, mas você sabe que você tem que estar maduro para saber que você vai trazer para o seu casamento, para a sua vida, aquelas dificuldades. Então, ore, você vai enfrentá-las. Não entre iludido. Então, se há uma discrepância, se há uma desestrutura naquela família, você vai casar, aquela família vai ser sua família agora. Então, não é que não vai ter ninguém para casar com aquela pessoa, não, irmãos. É que quem entrar, não, isso aqui dá para eu ir, dá para eu enfrentar isso aqui no Senhor, Deus vai me dar graça. Vá sabendo, vá consciente. Porque muita gente entra no casamento, se decepciona, vê que a coisa não era, depois de entrar, e aí casamentos não dão certo. E aí, por quê? Porque a pessoa não viu isso. Né? Diga, meu marido.
Sim. Então, é o sentimento e tal, amor, esse romantismo, que sentiu e tal, a emoção. E, irmãos, é claro que você não vai casar com alguém, Deus não vai mandar uma pessoa que você não queira. Deus vai preparar alguém e tal, e você vai desejar ou contrair ali o matrimônio com aquela pessoa. Mas isso, a razão, você não tira a razão fora, você não deixa de pensar, de avaliar, de considerar. Então, assim, nós não podemos tirar fora os nossos critérios, né? Então, se tem um sentimento, é que você não deva ter sentimentos, não. Mas isso não pode lhe dominar, lhe cegar. Não pode ser uma coisa que tire todos os critérios. E aí é um caso que todo mundo, o caso que Marília citou, é um caso que todo mundo foi enganado. Mas, às vezes, tem gente que está o pai dizendo, isso aí não dá certo. Às vezes o pastor chega, meu filho, isso não dá certo. É incompatível, não vai ser bom, tenha cuidado. E a pessoa está no sentimento, ela não aceita. É o que a irmã Darcy estava comentando aí do livro, essa questão do sentimento. A pessoa não aceita. Ela está apaixonada. Ela cresceu ouvindo que o que importa é o amor, o sentimento. Aí isso é mais forte, é o que ela sente, é o que é real para ela. É o sentimento dela naquele momento. Então, o pessoal até historicamente compara a paixão é uma coisa é uma doença, né? A pessoa não come mais, né? A pessoa que está apaixonada, ela nem sente fome e não dorme direito. Isso aí, irmãos, tira o critério da pessoa. Aminon, lembra de Aminon e Tamar? Se apaixonou pela irmã, uma meia-irmã, e aí, na verdade, era uma coisa sexual, né, o desejo sexual, e aí fez um engano lá para ela vir fazer uns bolos, uma comida que fingiu de doente, e a violentou. Depois, veja que o sentimento, né, interessante essa história de Aminon, porque o tanto que ele amou esse sentimento, depois que ele violou a menina, ele aborreceu, jogou ela fora e não quis mais nada. Então, o romantismo, essa coisa do sentimento, ele oscila muito entre o amor e o ódio. Então, você vê que esses namoros, a pessoa ama a pessoa, está apaixonada, aí não dá certo, tem algum problema, depois fica aquele ódio, nem se fala mais, ou não quer ver a pessoa, cria-se uma situação ruim, um trauma na vida da pessoa. Então, seria interessante, né, que os jovens conseguissem ouvir os seus pais, porém, juntamente com essa questão do romantismo, tem toda uma doutrinação que os pais não sabem de nada, que os pais são careta, toda uma doutrinação que o jovem é que é sabidão, que sabe de tudo, que aí, assim, esse conselho do pai, da mãe, né, vai ser totalmente desprezado. Quando os casamentos eram arranjados pelas famílias, era raro que os jovens determinavam o seu próprio destino conjugal. Aqui Spru está citando, aqui eu fiz uns comentários baseados no guia de estudos, e aqui o Spru está falando dos casamentos arranjados. Então, houve uma época histórica que havia esse arranjar de casamentos, né? Casamento arranjado. Na Reforma, a Confissão de Fé de Westminster concluiu que não deveria se impor casamento arranjado para as crianças sem o seu consentimento, né, para os jovens. E isso era desde criança, né, o pessoal já ficava separando ali e tentando arranjar isso aí. Então, é por isso que lá na confissão, aqui na confissão diz, tem que dar o consentimento ajuizado. Tem que dar o consentimento ajuizado. Você, como pai, pode, não, seria bom que meu filho casasse, é uma menina de boa família? Pode. Mas se o jovem não quiser, você não deveria forçar. Porém, esse método de arranjar ele é muito superior ao romantismo. O que ele está dizendo aqui é que nessa época, mesmo que seja errado, casamento forçado, dava muito mais certo do que deu muito mais certo do que o que está acontecendo aí com o romantismo. Lá em Fortaleza eu visitei uma senhora russa lá, que teve guerra, ela fugiu, eu não lembro exatamente alguns detalhes, que ela disse, meu pai me forçou a casar com uma pessoa que eu não quis, eu fugi, aí casei com outro,
Ela já idosa, ela tocava piano, eu fiquei ouvindo, uma coisa fantástica. Uma pessoa, foi uma visita maravilhosa que eu fiz lá no apartamento dela, dessa senhora idosa, tocando, ela já morando no Brasil há muito tempo. E ela disse para mim lá o seguinte: meu pai acertou. Eu resisti àquele, mas meu pai estava certo. Eu fugi do casamento, mas eu vi depois que eu estava errada. E ela sofreu muito, né? Foi uma refugiada de guerra, um bocado de coisa lá. Agora, nós não somos a favor do casamento forçado, não é isso que nós estamos dizendo. A nossa confissão de fé é contra. Ela defende o consentimento ajuizado. Mas, quando os casamentos eram arranjados, tendiam a ser mais duradouros. O sistema atual, onde os jovens podem assumir compromissos sem supervisão dos pais, não está funcionando tão bem. Não é que devemos voltar ao casamento arranjado forçado. Mas tem que ter aí um meio termo, é o que ele está querendo dizer aqui. Os filhos, eles vão ter que dar o consentimento, mas deveriam levar a sério a sabedoria dos seus pais, quando ele diz: rapaz, tenha cuidado. Isso aí, você já parou para pensar nisso? Né? Às vezes, quando... Tem um colega meu que ele disse que quando o rapaz foi lá dizer que estava interessado na filha dele, ele chamou: vem aqui, deixa eu dizer uma coisa. Você conhece ela mesmo? Aí ele disse um monte de coisa, né? De características. Justamente por isso, né? Pelo romantismo, a pessoa às vezes não está vendo, você sabe, né? Isso, isso e isso. Então, nós, como igreja, os pais, nós temos que chamar a responsabilidade, esclarecer, tirar as expectativas falsas com relação ao casamento. Mas não é que a gente queira impedir as pessoas de casar. É que elas possam se preparar melhor, tomar uma decisão madura, saber o que quer, e saber que o casamento não é uma brincadeira, e que depois que está casado, você vai sofrer. Né? Existem as leis aí. Então, se você casar errado, você sabe que sua família vai sofrer. O pastor Moisés, o autor desse material, ele dizia, principalmente as meninas, né? Mas claro que hoje isso os filhos também é assim. Você que é pai que está ouvindo, é importante, meu irmão Francisco, os jovens ouvirem também. Mas você que é pai, preste bem atenção. Se você acha que isso não importa, ele vai saber escolher, eu não preciso dessa orientação, ele sabe, ele vai se responder por ele mesmo. Existe, o pastor Moisés diz assim, existe um efeito, ele chamava efeito bumerangue. Então, esses problemas aí que foi citado de família, isso volta para você. Essa menina que casou errado, que vai ficar divorciada e vai trazer um filho, que vai ser mãe solteira, ela vai voltar para dentro da sua casa. Esse rapaz que casou errado e foi lá, perdeu o esforço dele lá, o tempo dele, muitas vezes ele vai voltar para dentro da sua casa. Então, não ache que isso não tem nada a ver com você, não. Você que é pai, você que tem filhos crianças, já comece, né? Se preparar, porque você tem mais tempo. Quem às vezes não teve a oportunidade de ouvir, está tendo agora. Nunca é tarde. Então, ore. É difícil, tem toda uma cultura, mas é o nosso papel de igreja. Claro que você pode fazer o melhor, ensinar, e o filho não querer ouvir. Aí, se ele já tem a idade da maturidade, não quer ouvir, é uma pena, né? Mas é importante, então, você considerar estas coisas. Então, o terceiro princípio aqui desse livro tem que pertencer a uma família da aliança, certo? Então, isso é bíblico. Alguém verdadeiramente temente a Deus, não apenas cristão, é um outro princípio, ou seja, não é só ser da igreja. Pessoa que tem temor de Deus no seu coração. Aí aqui já é um princípio que, como eu falei, não é que isso aqui é um princípio absoluto, mas que vai lhe ajudar. O par perfeito deverá ser encontrado em famílias ajustadas. Não é que quem tem famílias ajustadas, que é crente, não vai casar, não. Mas você vai ter um casamento melhor se você ver se aquela família serve mesmo a Deus. Isso vai lhe ajudar, porque aquela família vai se tornar a sua família. Nível social compatível, ele vai falar aqui, que seria interessante.
né? Alguém muito rico, alguém muito pobre. Porque quem já cresceu com dificuldade já sabe mais ou menos como é passar dificuldade. Então, os casadores que já tiveram uma vida difícil, eles vão ali se apertar, já tem experiência. Agora, você pegar uma moça que sempre viveu no luxo lá e trazer ela para viver uma vida muito simples, você tem que ter cuidado, pode ser que isso vá trazer muito sofrimento, tribulação na sua carne. Nível cultural, compatível, também traz dificuldade, certo? Aquela pessoa é uma pessoa que você queira viver para a vida inteira, então, escolha bem, né? Mas ame a sua escolha, né? Como os puritanos já diziam, escolha alguém que seja para a vida inteira, alguém capaz de suportar a tribulação. Hoje a gente vive numa cultura muito de conforto, de entretenimento, né? Uma cultura, as pessoas não querem passar dificuldade, não querem ter aperto, não, desconforto, não pode ter desconforto. Aí você casa com uma pessoa, leva para o casamento, aí lá você fica desempregado e passa luta e fica com dívida, e aí? E aí volta na riqueza e na pobreza, na saúde, adoeceu. A pessoa perdeu o movimento, ou perdeu um braço, uma perna, ficou cego, e aí? Vai continuar o casamento? Tribulação. Você é capaz de suportar? Então, case com alguém que seja capaz de suportar, porque senão vai ser complicado. O par perfeito é aquele que divide a si mesmo. Tem gente casando e querendo viver a vida de solteiro, casado. Não quer ter a vida comum, compartilhar todas as coisas. Então, aqui ele vai explicar um monte de coisa sobre isso. Idade adequada. Então, a maturidade. Aqui, essa questão de idade adequada é a maturidade. Então, seria bom que os nossos filhos já, quanto antes, tivessem essa maturidade. Mas, hoje em dia, a maturidade demora muito para vir, por causa da cultura, da falta de instrução. A questão dos filhos, suscitar descendência santa. Então, pergunte, quer ter filho? Tal, criar no Senhor, instruir. Né? Apto para obrigações domésticas. Então, as meninas são ensinadas só, não sabem fazer nada em casa e quer casar. Né? Os rapazes também não sabem trocar uma lâmpada, não sabem fazer nada, cuidar, ajeitar um carro, fazer um acerto ali, alguma coisa. Então, a vida do casado, a maior parte é dentro de casa. Então, a gente está ensinando nossos filhos a só você trabalhar fora e não sabe fazer nada dentro de casa. Então, o homem tem que ser o chefe do lar. Então, como é que você vai casar? A menina vai casar como que não sabe ser um chefe de família? Certo? Não tem as suas atividades ali, o seu papel no lar. Então, o homem é quem dirige o lar, dá as orientações, ele é que provê o bem-estar da família, ele sustenta, certo? Ele toma providências na sua casa, coisas do sexo masculino. As moças também têm que ter essa característica, também de cuidar de uma casa. Então, casamento não é para testar, para ver se vai dar certo. É por isso que tem que ter critério. Não é para ficar testando, arriscando, vendo. Então, as meninas, tem menina que nunca fez nada em casa, não sabe fazer nada dentro de casa, a fazer doméstico. Sempre tiveram empregadas. Você casa com uma menina que sempre teve empregada na casa dela. Minha família de classe média, rica, sempre teve empregada fazendo tudo. Ou a mãe sempre fez tudo por ela. Essas jovens normalmente não sabem quase nada em como lidar com o lar. Não aprendem a cozinhar, não sabem fazer feira. Certo? Elas entram no casamento, haja o YouTube, né? E demora. O YouTube é muito vídeo. Aí vai ter que ver 500 vídeos como é que escolhe um tomate. Daqui que ela descobre como é que escolhe um tomate, o marido já está amarelo, desnutrido. Certo? Então, preste bem atenção com relação a isso. Certo? Irmãos, o tempo acabou. Tem um ponto aqui da confissão que eu vou ser bem rápido mesmo, porque o tempo acabou, que é o ponto número 4 desse capítulo 24, que é: não devem casar-se pessoas entre as quais existem graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes. A Bíblia e a confissão de fé é contra casamento consanguíneo ou por afinidade. O que é isso? Por exemplo, João Batista denunciou Herodes porque dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Quando ele casou,
com aquela mulher, o irmão dele casou, na verdade, aquela mulher se tornou parente por afinidade. Então, quando você entra no casamento, aqueles parentes da outra família se tornam parentes seu por afinidade. Então, era complicado esses casamentos, tudo, a pessoa casando com gente, com parente. Tem a questão aí que até o pessoal da saúde vai poder explicar melhor. Temos Bia aí, que conhece de genética, né? Que pelo menos Spru diz que não nas primeiras gerações, mas à medida que vai tendo esses casamentos consanguíneos, vem um monte de doença. O pessoal começa a aparecer com deformidade, com doença. Também, em 1 Coríntios, Paulo denuncia a igreja de Corinto, porque havia imoralidade na igreja, que havia quem se atrevesse a possuir a mulher de seu próprio pai. Possivelmente era uma madrasta, mas mesmo assim, né, não é o mesmo sangue, mas é parente, por afinidade. Então, às vezes, a pessoa não é do seu sangue. Uma vez me perguntaram, há pouco tempo aí, ficou viúva, aí, mas o irmão do meu falecido, você se tornou parente por afinidade da pessoa. Como é que você vai casar com essa pessoa que é um parente seu? Entendeu? É confusão. Isso, irmãos, é paganismo. Isso é o que fez Deus vomitar os pagãos da terra de Canaã. Não tinha família, era pai com filho, irmã, era confusão, todo mundo... essa coisa aí que o mundo prega, essas coisas aí abomináveis que estão aí, de traição, a pessoa casa aí, trai o cônjuge com o primo, com gente dentro da família mesmo ali. Isso aí é coisa do paganismo, é coisa abominável diante de Deus. Então, nós somos totalmente contrários a tudo isso aí, que o mundo ama essas coisas, né? Essas confusão aí, que é o romantismo. Não, mas foi amor, gerou o amor, então aí ele casou ali dentro da família ou com um parente de afinidade, mas eles se amavam e tudo. Então, isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, temos que observar isso. Então, João Batista disse para Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Casamento que não era para acontecer, ser aceito. Certo? Então, o que a Confissão de Fé cita, né, esse versículo aí. Mas lá no Gênesis, pastor, tem um mistério lá. Caim e Abel teve que casar com as suas irmãs, né, porque só tinha um casal original. Mas depois, na história bíblica, isso acabou. Né? E lá em Levítico, o Senhor já estabeleceu, no livro de Levítico, que não deveria haver esses casamentos. Certo? Então, nós temos proibições na Bíblia contra esses casamentos aí. Ok? Esses casamentos não são lícitos. Então ele diz aqui, Spru, esses casamentos incestuosos não podem ser tornados lícitos por qualquer lei do homem com consentimento das partes. Não importa se o Estado aprova, as pessoas querem. Ele diz o seguinte: homem e mulher, isso significa que o filho não pode se casar com sua mãe, a filha não pode casar com o pai dela, nem irmão e irmã, e etc. Então, isso é contrário à palavra do Senhor, certo? Isso não deve ser aceito, né? Um país cristão, ou um povo cristão, não deve aceitar essas coisas. Irmãos, acabou o tempo, mas se tiver coisa rápida aí, não sei se dá tempo ainda. Já ali no relógio ali já é quase 11h15 já. Então vamos orar, né? Vamos fazer oração e aí continuamos na próxima escola dominical. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa manhã agradável, teu dia. Nos alegramos em fazer parte do teu povo, povo santo, povo que tem a revelação das tuas palavras, os oráculos de Deus, as alianças. Ó Deus, estamos debaixo do sangue de Cristo, temos o teu Espírito que nos ilumina e nos mostra a verdade, o caminho. Abençoa, Pai, nossas vidas, abençoa esta igreja, abençoa o teu povo. Santifica, ó Deus, a tua igreja, as famílias. Sabemos que erramos, tropeçamos, não somos perfeitos, mas tendo a luz da tua palavra, nos ajuda, ó Pai, dá-nos força para buscar andar na luz do Senhor. Ilumina, abre os nossos olhos, nos faz contemplar as maravilhas da tua lei, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Assim abençoa cada servo teu, nos dá um dia de paz, nos traz logo mais à noite. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos em paz, um excelente dia para todos e logo mais à noite, 18 horas, estaremos juntos para cultuarmos ao Senhor. Amém.